Para quem é mais importante essa vitória, Danilo, nesse momento do campeonato, incluindo o jogo de volta na semana que vem, lembrando que o Palmeiras sai em desvantagem, 2-1 para o Botafogo. Quem tem que vencer esse clássico? Óbvio, os dois, né? Mas para quem é mais fundamental nesse momento? Eu vejo o Palmeiras com essa obrigação de buscar a vitória por alguns motivos. Primeiro, por jogar no Allianz Parque. Então você já tem a parte do princípio do mando que você tem que jogar para vencer sempre na sua casa se você quer ser campeão brasileiro. Segundo, porque o Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil. O São Paulo classificou. Então você pode pensar, não, o São Paulo foca na Copa do Brasil e na Libertadores, pega um G4 e vida que segue. O Palmeiras se perde do São Paulo agora no Allianz Parque, corre o risco de ficar muito atrás do Brasileirão, já eliminado da Copa do Brasil e com uma possibilidade de ser eliminado da Libertadores na quarta-feira, porque o Palmeiras perdeu o jogo de ida. Então, até por questão de um ambiente também, eu acho que esse jogo ele acaba sendo mais importante para o Palmeiras do que para o São Paulo. Por conta da continuidade que você vai ter em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, e por conta também de você ser mando. E outra, tem que mudar o ambiente para quarta no jogo do Botafogo no Allianz Parque. A torcida está acreditando, está empurrando. Lembrando, a torcida do Palmeiras, a organizada, foi suspensa, não estará com baterias, não estará com uniforme e tudo mais. Então precisa de um ambiente diferente. Se o Palmeiras perde do São Paulo no domingo, quarta-feira, eu acho que com 15 minutos, se não tiver 1-0 pro Palmeiras, a torcida tá vaiando já. Você concorda, Nan, que tá mais difícil para o Palmeiras? Concordo 200%. E digo mais, tem muito palmeirense que está falando que o ano do Palmeiras pode acabar em agosto, né? Então, assim, é claro que é um exagero, né? Porque o Brasileirão vai até o final do ano e o Palmeiras, no ano passado, mostrou que conquistou o brasileiro já na reta final do ano. Mas esse ambiente, essa questão carregada que é da torcida do Palmeiras, que não vem satisfeita com o time, por mais que tenha apoiado contra o Flamengo, tenha aplaudido, esses aplausos no Allianz Parque foram muito assim, ó, estamos dando força, mas Libertadores queremos, brasileiro queremos, né? Tem um aplauso ali com um pouquinho de pressão, sem dúvida nenhuma. Por mais que essa pressão externa, que vem das redes sociais, que vem muitas vezes do Allianz Parque com vaias e tal, falta de paciência, isso no dia a dia não entra no CT. O Abel blinda muito bem a academia de futebol, assim como o Anderson Barros e a Leila. Mas, evidentemente, não fazer um bom jogo, de repente perder para o São Paulo, que é um rival, que tem vencido lá no Allianz Parque, tem eliminado o Palmeiras lá no Allianz Parque em Copas do Brasil, e de repente você ficar fora de uma Libertadores, muda completamente o foco, por mais que o Abel seja o cara de segurar ali o ambiente, de blindar o ambiente, seria um agosto trágico ali para o Palmeiras. Ô Danilo, você tem sentido alguma mudança no Abel, nos bastidores? Porque estava acostumada a ganhar, né? A estar numa outra situação, muito menos instável do que agora. Não, claramente ele está sem encontrar a solução para esse momento de instabilidade do Palmeiras. E isso eu falo pela impressão que ele passa nas coletivas de imprensa. Então você vê ele incomodado, ele respondendo de algumas coisas atravessadas que às vezes ele até faz, mas não dessa forma que ele tem feito, expondo alguns jogadores, falando claramente o nome de alguns. No jogo contra o Botafogo ele falou: meus dois atacantes não conseguiam segurar uma bola e os atacantes do Botafogo seguravam todas. Você vê que ele está incomodado, então você sente isso pela coletiva, e conversando com a galera do Palmeiras, você vê que eles estão ali também meio que tentando entender o que está acontecendo. Então eu sempre falo, para mim tem um caldeirão com muitos ingredientes ali dentro desse caldeirão. O Abel com algumas decisões que eu questiono, a forma física do Palmeiras, o Mike não consegue jogar, o Dudu não voltou na sua melhor forma, o Felipe Anderson teve uma excelente estreia, mas não parece ainda tá 100% adaptado. O Palmeiras não consegue mais controlar o jogo. Então, o que está rolando no Palmeiras no momento é uma terapia coletiva, digamos assim. Está todo mundo deitadinho no divã, conversando e tentando entender o que está acontecendo para esse momento. Diga, Ana.
Não, e tem um detalhe que o Danilo traz que é importante, do Abel estar inquieto, e de fato ele está muito inquieto, e ele também tem alguns argumentos assim, né? Primeiro que o Palmeiras está fazendo uma reformulação no elenco, nunca se contratou tanto, e aí para você botar um time novo, entre aspas, para jogar, requer tempo. E o Abel é um treinador que precisa de tempo, né, para o time encaixar. Isso não é mágica, né? Segundo, a quantidade de lesões. O Palmeiras teve 7 jogadores machucados, jogadores importantes. Mike, Dudu, Estevão ficou fora, o próprio Zé Rafael, sem contar Piquerez. Piquerez e Bruno Rodrigues. Piquerez e Bruno Rodrigues que só vão voltar no ano que vem. Então, a era Abel Ferreira vitoriosa nunca teve tantos jogadores lesionados como teve agora recentemente. E aí entra também um terceiro ponto, que não menos importante, mas é a queda de rendimento de alguns atletas. E o Abel entende que isso tem sido um divisor de águas ali do Palmeiras das últimas temporadas, então ele está tentando ali de alguma maneira fazer com que esses caras recuperem a fome, recuperem a confiança. O Abel que sempre deixou claro nos livros e nas publicações de como fez para mexer com o brilho dos jogadores e deles terem fome, mesmo terem vencido Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, mais de uma vez. O Abel Ferreira está tentando buscar soluções sem ser um treinador pé na porta, né? Sem chegar e botar o pé na porta. Então, às vezes, ele fala assim, ó, dá uma letrinha ali na coletiva, ó, meus atacantes não seguraram a bola lá na frente. Então ele está buscando ajustes e tentativas de fazer o Palmeiras voltar no trilho. Mas de fato, esse ano ele está com muitas dificuldades. Talvez arrisco a dizer como ele nunca teve desde que chegou ao Brasil. E ele gosta de mexer com isso, né, Hernan? Essa questão de cabeça, de mandar recados, de mudar, de motivar, de você. Você vê, o Abel, ele sempre teve essa característica. Ele, claro, tem as questões técnicas, táticas dele. Ele, não, vamos mudar, vamos analisar o adversário, vamos jogar com um lateral de ponta, vamos jogar com não sei o que. Tem isso. Mas para mim a grande marca dele é mexer com a cabeça e com o mental dos jogadores. Então ele é campeão e consegue fazer os caras quererem ser campeão de novo, e por de novo, e de novo. E esse é o grande desafio que para mim ele tem vencido com louvor, que ele está enfrentando uma certa dificuldade agora para esse ano. Aqui no nosso chat, o Vinícius Guirra falando que vai ser um 0-0 feio. Nossa, se eu fosse apostar num placar, eu acho que eu apostaria nesse. Embora eu não tenha dado para você essa opção na nossa enquete, esse seria o meu voto. E o Walter Vieira falando aqui, ó, Zubeldia e Abel no mesmo jogo, coitado do quarto árbitro. Coitado da gente também, né? Que com certeza não Não vai vai ser ter, aquele. não vai O ter. Zubeldia tá fora. Olha lá. Tranquilo para o quarto árbitro. Mas os Mas de qualquer auxiliares do jeito. Zubeldia não deixam por menos, né, Hernan? Eles também gostam que nem o João Martins e o Castanheira. Mas menos. Eles não chutam garrafa d'água, nem mergulham para fazer uma ponte para pegar aquela cestinha de isotônico. Mas eles são mais tranquilos, né? O Assim, não vejo essa zubeldianização nos auxiliares como tem essa abelização nos auxiliares portugueses. Zumbi de ação é maravilhoso. Mas o fato é que a arbitragem já deixa a gente desanimado, né, para esse jogo, Danilo, porque pelo menos a gente viu arbitragens, se não perfeitas, mas melhores na Libertadores, né, deixando o jogo correr mais, fica melhor de assistir, né, mesmo um jogo 0-0 como esse do São Paulo, fica melhor. E para mim o principal ponto de comparação nessa diferença de arbitragem é Fluminense e Grêmio. Por quê? Fluminense e Grêmio são dois times brasileiros, que a gente vê os dois times jogando por aqui. E a arbitragem de fora. 10 minutos de jogo, tinha cara se jogando, se pondo mão na cara e não sei o que. O juiz fez assim, ó, segue o jogo, meu amigo, vambora, aqui não tem essa não. Os caras mudam. E no Brasil, cai, põe a mão na cara, rola, fica 2 minutos parado, aí o árbitro não faz para lá, não faz para cá. Então você vê como a influência do árbitro ruim, ela contamina todo o jogo. E também, não tirando aqui, a culpa dos jogadores. Porque o jogador, ele é, como diria o Luxemburgo, é chafado. Porque ele percebe que o árbitro é meio mole e vai para cima, e cresce, e faz rodinha, e interdita o jogo. E quando ele vê na Libertadores que o cara não deixa isso acontecer, ele muda. E, aliás, para esse São Paulo e Palmeiras, eu acho o Klaus, entre os piores, o melhor. Porque é difícil você elogiar muito a arbitragem do Brasil, mas eu acho o Klaus muito bom.
Muito bom mesmo. Sei que tem essa brincadeira do São Paulino, falar que ele é palmeirense, o Rafinha deixou o último jogo falando, o Klaus é palmeirense, aquele jeito dele lá. Mas eu gosto muito do Klaus, eu acho que ele é um dos poucos árbitros, aliás, que vai pro VAR e não necessariamente concorda com o que o VAR faz. Então eu gosto do Klaus, eu acho que ele foi uma boa escolha para São Paulo e Palmeiras. Danilo, antes de você falar, juro, no segundo que você falou, o Thiago Moura postou aqui, Klaus é palmeirense, 0-0 goleada para o São Paulo. É um dos melhores mesmo, né? Foi uma boa escolha? É o melhor árbitro do Brasil hoje. E ele apita a Libertadores do mesmo jeito que ele apita o Brasileirão. Aliás, o Klaus que esteve aqui em Montevidéu essa semana, ele apitou Penharol 4, The Strongest 0 no Campeão do Siglo, que é o estádio do Penharol, né, que fica aqui na saidinha da cidade. E também teve aquele ambiente de caldeirão, aquele ambiente já de jogo pegado no começo, mas depois até o jogo deu uma diminuída porque o Penharol aplicou uma goleada, mas foi uma arbitragem muito tranquila do Klaus, deixando o jogo seguir da maneira que ele faz quando apita grandes jogos no futebol brasileiro. Tem essa questão do Rafinha, é por isso que eu falo muito da responsabilidade quando a gente fala alguma coisa, né? Quando o jogador dá uma entrevista ou quando a gente dá uma notícia, a gente causa impacto em muita gente. E essa brincadeira do Rafinha virou uma verdade entre os São Paulinos. O Klaus é palmeirense. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. O Rafinha tinha que ter sido mais responsável nisso, porque é um profissional que está lá do outro lado, trabalhando. E para mim, o Klaus, além de ser um cara muito correto, ele é hoje o melhor árbitro do Brasil. Vocês podem concordar aqui no chat ou discordar. Manda aqui o joinha para cima ou para baixo se vocês concordam com essa afirmação do Ernei e do Danilo sobre o Klaus. Vamos colocar o Igor na nossa conversa diretamente do Rio de Janeiro para a gente falar também do que foi esse Flamengo 2-0 Bolívar. A gente tinha brincado aqui ontem, né, Igor, que tinha que ser 4-0. Terminou 2-0. Um resultado que a gente até adiantou um pouquinho no começo do programa, que complica para a altitude. Quando a gente fala que 2-0 complica, fica até difícil, né? Mas é um fato, né? Diga lá. Se 4-0 era o sonho, dá para dizer que 2-0 é meia boca? Podemos concordar assim ou não? Considerando Meio sonho. o Bolívar. Mas bom dia, amigos. Bom dia para vocês que estão acompanhando a gente aqui no De Primeira hoje. Assim, circunstancialmente, diante da dificuldade que estava para sair do 1-0, acho que foi até um tom de alívio o segundo gol, né, do Léo Pereira ali na reta final da partida já, e o 2-0. Acho que daria para a gente ser mais benevolente com o Flamengo. Se fizesse 3-0, daria para ir mais tranquilo para a altitude. Então, entre o desespero do 1-0 e o alívio do 3, do 4-0, ficou ali na zona intermediária do 2-0, que não dá para descartar a Flamengada no jogo de volta, mas também não é um caos, né, a desgraça completa, né, de você fazer só um gol de diferença jogando contra o Bolívar dentro de casa. E eu falo isso até lembrando as oitavas de final do ano passado. O Flamengo fez 1-0 contra o Olímpia, num jogo em que poderia ter apertado o acelerador um pouco mais fundo, né? Não foi tão efetivo assim. Chegou lá, tomou 3-1. Um abraço, valeu, obrigado, eliminado da Libertadores, depois daquela derrota. E olha que saiu na frente lá no jogo de ida, nas oitavas lá no Paraguai. Então, fica de lição e fica a lição para o Flamengo, que vai fazer na altitude, a gente sabe, e sempre tem que relativizar um pouco o desempenho do time lá em cima, porque realmente é muito complicado. Mas eu acho que o 2-0 não dá para ser tirado de contexto por conta das perdas que o time teve. Mais uma vez, né, tá numa média de 2 jogadores machucados por partida nos últimos 2 jogos. Então, depois de perder Vinha e Everton Cebolinha a longuíssimo prazo, né, só volta ano que vem, tem a situação do Pedro, aquela pontada no coração que, ao ver Pedro arrancando no meio do campo numa tentativa de fazer o gol, sente a coxa, sai. Final do jogo, Gabigol também, numa tentativa de arrancada ali pela ponta esquerda, sente a coxa, sai, o Flamengo já tinha feito as 3 paradas, não pôde fazer a sua outra alteração, terminou o jogo com 1 a menos. Então, mais do que o placar, é o componente físico, é justamente a preocupação com a qual o time vai viajar para a altitude, para enfrentar o Bolívar lá, justamente no jogo em que o aspecto físico talvez não seja... justamente o jogo, o tipo de jogo em que o aspecto físico é o mais, talvez se equivale até ao aspecto técnico e tático por conta desse cenário na altitude. Então o Flamengo vai até capenga, dá para dizer assim, né? Quase que literalmente por conta dos problemas físicos e, claro,
tem no meio de semana, não só essa questão de ter jogado uma quinta-feira à noite, né, mas tem no meio de semana um clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente acrescenta aí a situação que vocês já falaram sobre o sintético aqui também, para esse jogo que vem pela frente, com o adversário que está envolvido no confronto com o Palmeiras aí também na Libertadores, então tem muito a ver o assunto de São Paulo e Palmeiras com o desfecho, o destino próximo do Flamengo, não só no Brasileirão, mas também na Libertadores, depois do jogo tenso de ontem, que o time estava afobado, nitidamente a gente via essa afobação, essa ansiedade por fazer gol, porque sabia que precisava de uma diferença minimamente confortável para esse jogo de volta na Bolívia semana que vem. Perfeito, Igor. E tem a ver tanto que a gente colocou na nossa enquete quem vence no Brasileirão no final de semana. Por enquanto, Botafogo e São Paulo vencendo com 43% dos votos, Botafogo e Palmeiras 27%, Flamengo e Palmeiras 12%, Flamengo e São Paulo 19%. Vai votando aí e não esquece de deixar o like em número baixíssimo de like. Acho que a gente pode colocar uma meta de 1.000 likes, Danilo. Humildes. Como que estão agora de likes, para fazer uma conta aqui? 300 só. Não, 300 é muito baixo. Tem que... Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, tem mais pelo menos 20 minutos de programa aí. Se não chegar no 1.000 é uma brincadeira. A gente já tem quase 1.500 pessoas assistindo. Vamos embora. A gente vai ficar pistola que nem o Tite. PVC, aliás, fala sobre isso nesse momento. Diga lá, PVC. Domi, o desabafo do Tite, vou tocar em 2 pontos aqui que são importantes. A gente já falou outro dia que a comunidade de preparação física não está 100% de acordo que você tenha que descansar os jogadores mais do que um limite que a ciência indique. A ciência tem que jogar ao lado dos jogadores. Então vamos lá. Lado 1, o Tite tem toda a razão em falar que o calendário tem que ser diminuído. Não tem dúvida disso. Ele tem toda a razão. Ainda que no passado, clubes como São Paulo de 93 tinham jogado 97 partidas no ano, não fazia o menor sentido. Assim como não faz o menor sentido você jogar 78, 79, 80 partidas numa temporada, até esse número, sendo que o Manchester City, por exemplo, jogou 62 e foi o recordista da Europa na temporada passada. Então tem um abuso e isso sim leva a muitas lesões musculares, principalmente como aconteceu com Pedro e Gabigol no jogo Flamengo e Bolívia. Tem um outro aspecto. Tem muita gente entendendo que poupar demais também não é a melhor medida para que os jogadores tenham o desempenho ideal. Muita gente tem entendido também que pode estar havendo algum tipo de equívoco na preparação. Quem tem que avaliar isso é o Tite e sua comissão técnica, não tem dúvida. O fato é que o Flamengo tem tido mais lesões do que outros clubes. Na comparação com o São Paulo, na comparação com o Palmeiras, na comparação com o Botafogo, o Flamengo tem tido mais lesões graves. Perdeu o Vinha por lesão de ligamento, perdeu o Everton Cebolinha por um acidente, que é o tendão de Aquiles, perdeu o Pedro e o Gabigol, esses sim por lesões musculares. Acho que o Flamengo tem que avaliar. O calendário é parte do problema, mas talvez não seja o problema inteiro. Qual?